Olá! Nós já estudamos sobre número, estudamos sobre numeral e estudamos os numerais romanos. Nessa aula, nós vamos estudar o que você precisa saber sobre numerais hindus. Bom, a civilização hindu ela foi uma civilização muito antiga e ela habitava uma região chamada Vale do Rio Indo, no continente da Índia, ao norte. Nós estudamos anteriormente que os romanos criaram 7 símbolos, ou seja, 7 gráficos, que nós chamamos de numerais, para representar a sua escrita numérica. Bom, os hindus, eles criaram 10 gráficos, ou seja, eles criaram 10 numerais para escrever ou representar suas quantidades ou representar os seus números. Nós conhecemos estes símbolos. Nos nossos livros, o numeral 0, ele é o primeiro da sequência, mas no início não foi assim. Segundo os livros de história, os hindus criaram numerais para representar a quantidade 1 até a quantidade 9. Séculos depois é que teriam criado o numeral para representar o 0, ou seja, para representar a ausência de quantidade. Por essa razão, o 0 foi colocado no final aqui da sequência. Uma outra informação também sobre os 10 numerais criados pelos hindus é que estes numerais eles não tinham essa aparência. Durante séculos, eles sofreram algumas transformações para chegar a essa aparência que chegou até nós. Essa aparência, esse formato desses numerais, data do século XVI, por volta de 1524. Bom, vamos falar agora sobre a divulgação dos numerais hindus. Os numerais hindus, eles foram divulgados a partir, como está aqui no quadro, do século XIII, ou seja, de 1201 a 1300 depois de Cristo. Essa divulgação, ela iniciou na Europa, segundo os livros, na Europa Ocidental. E houve um matemático responsável pela liderança dessa divulgação. Foi um matemático árabe, pronunciando em português, Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi. Esse matemático, ele já conhecia a matemática dos hindus, porque, segundo a história, ele é autor do primeiro livro conhecido dos árabes com explicações detalhadas dos cálculos hindus. Então, este matemático, ele já conhecia esse trabalho e ele foi o responsável, os árabes, através dele, divulgaram na Europa, a partir do século XIII. Bom, essa divulgação ela foi tão abrangente e tão significativa que estes 10 numerais passaram a ser chamados de algarismos indo-arábicos. Por que algarismos? Algarismo. Este nome algarismo foi dado em homenagem a este matemático árabe. Observe que a palavra algarismo vem de alcarisme, pronunciando de uma forma na língua portuguesa, alcarismo. E a expressão indo-arábicos quer dizer o seguinte: indo, fazendo referência à civilização hindu, que foram os autores, foram os criadores destes numerais. E arábicos, fazendo referência aos árabes que, com a liderança deste matemático, divulgaram estes símbolos. Por isso, estes símbolos, estes numerais, passaram a se chamar algarismos indo-arábicos. Bom, então, os numerais romanos, que até então, até o século XIII, se destacavam, eram utilizados, eram mais amplamente utilizados, eles foram substituídos pelos, agora, algarismos indo-arábicos. Então,
é importante que você guarde este século aqui, né? Século XIII. Este século XIII, podemos dizer assim, foi o período de transição em que os numerais romanos cedem lugar para os numerais hindus, ou seja, cede lugar para os algarismos indo-arábicos. Então, como eu disse no início, nós conhecemos como zero no início, né? Nós conhecemos assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós conhecemos os algarismos indo-arábicos, né, nessa sequência com zero iniciando a sequência. Uma informação também importante que eu vou escrever aqui, como nós falamos anteriormente, como os hindus criaram esses numerais para representar da quantidade 1 à quantidade 9, posteriormente eles receberam uma denominação. Eles continuam sendo algarismos, mas eles recebem um nome especial, algarismos significativos. Algarismos significativos. E o zero, ele continua com a denominação algarismo, mas ele recebe o nome de algarismo insignificativo. Então, os numerais hindus são estes numerais, esses gráficos, que passaram a receber o nome de algarismos indo-arábicos, como conhecemos até hoje, sendo que os algarismos de 1 a 9 são chamados de algarismos significativos, e o 0 é chamado de algarismo insignificativo. E o século XIII marca o período de transição entre os numerais anteriormente utilizados, que são os numerais romanos, e agora dão lugar aos numerais chamados algarismos indo-arábicos. Bom, aqui então terminamos essa aula. Estude um pouco mais sobre este assunto e até a próxima aula.